Ok, olá a todos, estamos aqui mais uma vez em mais um videocast, hoje recebendo uma colega de trabalho que temos aí o privilégio de trabalhar juntos nos processos da qualidade dentro do HCO, dentro do Hospital do Coração, e nós vamos falar sobre um tema que é super pertinente pensando em segurança do paciente, em assistência em saúde, assistência integrada, que é a importância da qualidade como um pilar aí da assistência e da entrega de uma assistência de qualidade, uma assistência que seja de acordo com a necessidade do cliente, pensando em todos os aspectos da gestão. Então, Andréa, muito obrigado pela sua presença. Se apresenta para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Porque é um videocast, então muitos vão nos escutar e vão nos escutar e nos ver. Se apresenta, traz um pouco da tua trajetória e hoje como você atua dentro do Hospital do Coração, na qualidade. Olá a todos, um prazer enorme estar aqui, obrigada, o Ribamar, pelo convite, pelo espaço. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou pediatra, eu me formei em Ribeirão Preto, depois eu fiz alergia imuno, na alergia alimentar, né? E fui navegando na academia, eu gosto muito do mundo acadêmico, então fui pesquisadora aqui do Instituto da Criança, aqui do HC em São Paulo. E quando eu estava terminando o mestrado e partindo para o doutorado, o meu marido ele falou assim: você não quer conhecer algo diferente antes de mergulhar, né? Porque ele já sabia que a jornada ia ser longa aí do doutorado e etc. Eu falei, tá bom. E aí ele me convidou, ele já era gestor de uma Unimed, né? E ele falou, vem conhecer um pouquinho da área de gestão. E é uma coisa que eu nunca havia pensado antes, né? Inclusive na faculdade a gente não tem isso. E para mim era uma coisa muito diferente, mas eu topei o desafio. Então, eu comecei a conhecer um pouco de gestão e no começo muito difícil, não fazia sentido, né? Indicador, coisas muito diferentes, mas surgiu, por minha sorte, uma oportunidade de conhecer o método, né? Método da ciência da melhoria, que foi trazida pelo IHI, né? Institute for Healthcare Improvement, foi trazida para o Brasil e tem ajudado muito a resolver muitos problemas relacionados à saúde, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? A melhorar sistemas de saúde. E aí o método fez muito sentido, né? Porque assim, aproximou tudo que a gente faz no meio científico, né? Que a gente usa muito método ali, como é que a gente faz e aplica a ciência na prática, né? Como é que a gente consegue reduzir aquele abismo que existe entre a ciência e o que é praticado no dia a dia? Como fez muito sentido, eu falei, deixa eu me aprimorar nessa parte e foi muito interessante. Então, comecei a fazer projetos de melhoria, me especializei chama-se especialista em melhoria, né? Pelo IHI, e aí projetos de melhoria, tanto um projeto dentro de atenção primária, depois eu fiz um projeto dentro do meio do hospitalar, que é no pronto-socorro, para reduzir tempo de espera. Depois eu fiz um projeto dentro da área administrativa para implementar um modelo de atenção primária dentro da atenção suplementar, né? E aí foi. E quando eu percebi, a gente já estava fazendo projetos de melhoria com várias unidades, vários hospitais. Então, são grandes colaborativas, né? Um grande exemplo é o Saúde em Nossas Mãos, que a gente faz um projeto aplicado no início, 100 hospitais, 116, e atualmente nesse triênio a gente está com quase 200 hospitais. Então, o método ele proporciona isso, né? A gente consegue fazer em larga escala, e é muito interessante. E o resultado ele vem rápido, e as pessoas se engajam bastante, então é bastante interessante. A jornada foi essa, né? Começou lá pela academia, né? E agora a gente está. Eu estou na área da qualidade do HCOR há 3, 4 anos,
E é muito interessante como tudo começa a fazer sentido. A gente olha para trás e fala, nossa, todo aprendizado ao longo da jornada, né, fazem sentido e a gente utiliza, né? E dentro da área da qualidade, a gente consegue ver a importância, né, da gente conhecer instrumentos e ajudar as pessoas, os profissionais a conseguirem entregar o melhor para o paciente. Então, mais ou menos essa é a história. Ô, André, e pegando esse gancho que você traz em relação à estrutura da qualidade, a esses projetos de melhoria, como é que a gente pode definir hoje a qualidade diante de uma estratégia organizacional? A que pontos a gente precisa entender que é necessário ter uma qualidade, principalmente pensando numa assistência que a gente vai entregar para uma sociedade, né? Uma Uhum. sociedade que requer tanta fidelização, necessidade de ter uma melhor experiência, de satisfação, de ter seu problema ali resolvido, né, teoricamente. Então, como é que a gente vai encaixar a qualidade dentro da estratégia? Costumo dizer assim que quando a gente pensa em algum serviço que a gente gosta muito e a gente volta, sem pensar, a gente precisa pensar por que que a gente volta, né? Isso é qualidade. A gente volta por vários motivos, porque a gente confia, né? Que existe lá um padrão que a gente tem certeza que quando voltar, a gente pode voltar várias vezes em vários locais, né? Às vezes não é só na mesma cidade, às vezes a gente vai em outro estado, né? E esse padrão se mantém, ou às vezes fora do país e esse serviço ele se mantém, então é o padrão, né? Que a gente espera. Não só isso, mas entra toda a questão da experiência, né? Como é que foi o antes, o durante, o depois. Então, a qualidade, ela tem vários componentes aí, mas se a gente pensar como cliente, o que que é qualidade, a gente vai perspassar por tudo isso, né? A sensação, como é que a gente se sentiu, o que que a gente esperava, superou a expectativa ou não, encantou, né? Atendeu o que eu estava esperando, as minhas necessidades, e tudo isso, tudo empacotado, mas é bem interessante, né? A gente até fala no IHI do quíntuplo objetivo, né? Então, centrado no paciente, mas entregar as melhores práticas, né? Melhorar a saúde, tá numa vertente, reduzir desperdícios. Então, quando a gente, como cliente, a gente vai, lógico, o custo é importante, né? Tá lá na balança. A questão da experiência, não só do cliente, mas a gente observa também como é que estão os profissionais que estão nos atendendo. Não adianta a gente estar feliz recebendo o que a gente deseja, mas se o profissional a gente percebe que não está trabalhando feliz, o cliente percebe isso, né? Então, a qualidade, ela envolve muitos aspectos. Aspecto da equidade, que está entrando agora bastante, né? Então, como oferecer serviços respeitando as necessidades, a diversidade, a individualidade. Então, é um equilíbrio, é uma balança mesmo. A gente trabalha muito padrões, né? Padrões de qualidade, isso é a base, mas se a gente for muito pendente para padrões, a gente automatiza muito, vira todo mundo um robozinho, né? E o atendimento fica frio. As pessoas não se sentem cuidadas por pessoas, né? Então tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio, quando acontece, né, é a tal da experiência. A experiência é excelente, encanta o cliente, né? Então, traduzindo assim, fazendo um resumo, né? A qualidade é tudo isso. E ela tem que estar como uma estratégia mesmo da instituição. Tem que ser uma prioridade e tem que ser falado o tempo todo, né? Tem que ser demonstrada como prioridade da instituição. Então, no HCOR, onde eu trabalho, está no mapa estratégico. É um dos principais objetivos estratégicos, qualidade e segurança. E, inclusive, nesse objetivo que diz assim, fomentar a cultura de segurança com elevados padrões de qualidade, baseado na ciência da melhoria. O método entrou dentro do objetivo. Então, a gente tem esse norte, né, da alta gestão, da estratégia. E aí fica um pouco mais fácil desdobrar para
para as questões operacionais e táticas da instituição, né? Então, é bem De interessante, fato, mas é importantíssimo ter o apoio da autogestão e esse direcionamento, esse norte. André, de fato, quando a gente começa a aplicar a ciência da melhoria no nosso dia a dia, ela traduz realmente ali uma linha mais fácil a ser seguida, né? Sim. É mais rápido a gente encontrar alguns métodos mais ágeis para que a gente possa ali mapear o nosso processo, verificar alguma barreira que está impedindo um bom resultado, implementar algum projeto ali dentro, ou até mesmo um plano de ação mais rápido para que a gente tenha um resultado melhor. Enfim, eu acho que a gente ainda precisa disseminar esse conhecimento da ciência da melhoria entre as profissões, né? Antes da gente iniciar a gravação, eu vim falando bem isso, que a gente ainda é muito mecânico muitas vezes, né? Eu quero ir Uhum. lá atender o paciente em relação à assistência, mas eu não vou me preocupar muitas vezes com o desenrolar da execução do passo a passo em como fazer melhor, né? Então, o quanto é importante a gente envolver a nossa equipe, o nosso setor, dentro dessa necessidade, que é trabalhar com base numa ciência de melhoria, trabalhar com base nos padrões da qualidade e trazer também o conceito do que é padronizado pela evidência, né? Trabalhar em cima desse norte, porque vai promover um resultado melhor, né? Uhum. Então, pensando nisso, traz para nós quais são os pilares da qualidade que norteia para que a gente possa desenvolver e construir melhor essas ações no nosso setor, né? Como é que a gente pode envolver isso no dia a dia? A gente começa sempre pensando, sempre é o cliente que vai dizer, né? Então, a voz do cliente e a gente tentando entender todas as necessidades, né, que nós vamos ter que atender desse cliente, dali para frente a gente começa já a construir. E a base é atender as necessidades. Quais são os processos, né, que a gente tem para poder entregar para o paciente aquilo que tem de melhor, né? Aí já começam os processos e microprocessos. Muitas vezes a gente olha para os processos, mas a gente às vezes não detalha tanto a nível do microprocesso, né? E a gente, o ideal, aí usando a metodologia, é já envolver todos, né? Os envolvidos mesmo nessa entrega, para pensarem juntos, né? Então, vamos supor que um desfecho não está adequado por algum motivo não está bom o resultado, né? Aí a importância dos indicadores. Os indicadores vão norteando ali, olha, tem tanta coisa para fazer, né? Tantos problemas, mas qual vai ser a prioridade? Vamos começar pelos 80%, né? Aquele problema que está causando 80% aí dos problemas, né, do dia a dia. E aí a gente começa a detalhar qual que é o processo que não está legal, vamos priorizar, qual que é aquele microprocesso que a gente precisa se debruçar e precisamos fazer mudanças dentro dele e já envolver as pessoas nessa cocriação que a gente fala. O engajamento vem muito disso, né? Se a gente, enquanto gestor, decidir o que fazer e chegar na linha de frente e entregar não é bom, né? A gente não vai conseguir um engajamento, não vai conseguir sustentabilidade. O ideal é construirmos juntos, levar o problema para que as pessoas que participam desse problema parem para pensar e desenvolvam ideias de mudanças, né? Aí vem os testes, os PDSAs, vamos testar. Tem mudança que a gente pode fazer que pode ser que não dê certo. Parecia ser uma boa ideia, a hora que a gente fez os PDSAs em pequena escala, a gente viu que não deu certo e a gente abandona. Tem ideias que no início será, e a hora que a gente vai testando, a gente vai tendo mais convicção e a gente vê que aquilo vai trazer melhoria. Mas envolver a todos, né, os profissionais que vão fazer parte dessa entrega, desde o início é muito interessante. O engajamento ele começa por aí, né? E a importância da gente identificar. Então, o processo tem inúmeros microprocessos, mas a gente vai focar naquele pedacinho ali que não está indo muito bem, não está performando bem. E aí vamos fazer ajustes, né? Então, assim que a gente faz a melhoria. É melhoria contínua, não tem fim, né? A gente que quer, almeja a excelência, não tem fim, porque sempre há o que melhorar, né?
Então, a gente até dentro do HCOR, nós temos o núcleo de segurança do paciente, e através das notificações que os profissionais, né, passam para esse núcleo, a gente consegue identificar os eventos, o que não estamos conseguindo entregar, os eventos graves, muitas vezes, aqueles catastróficos que a gente jamais gostaria que acontecessem, mas acontecem. E a equipe se debruça, todos se envolvem para poder elaborar e ajustar esse processo que não está bom, para que não aconteçam novos casos, né? E também a gente trabalha com um núcleo de melhoria contínua, então, principalmente para antecipar, não deixar acontecer o evento para parar todo mundo, né, e se debruçar. Não, vamos antecipadamente aprimorar as habilidades das pessoas na identificação do problema e na tratativa desse problema, mas com método. Então, aprender ferramentas, aprender a ler indicadores, isso é super importante. Então, são dois núcleos aí que eu acho que estruturam bem uma área de qualidade, né? Núcleo de segurança do paciente, que é extremamente importante, e um núcleo que vai pensar na parte mais proativa, núcleo de melhoria contínua, né? Tem também, a gente precisa pensar em garantir os padrões. Então, o que ajuda a garantir os padrões? Dentro da área da qualidade, a gente tem uma equipe que trabalha os documentos, né? Que garante que toda a documentação que existe na instituição, como um todo, estejam com os padrões como a gente quer. Então, revisados em dia, com as melhores práticas, né? E toda a parte de controle, de indicadores, a gente fica de olho. Será que, como é que está a performance? Qual vai ser a prioridade? O que a gente precisa trabalhar melhor com a equipe? Então, precisa haver muita interação, muita transparência, um ambiente de aprendizagem contínua é essencial também, né? Para a gente poder observar o processo e não ficar culpando pessoas. Isso é fundamental. Então, é mais ou menos isso que a gente constrói, pelo menos nessa experiência que a gente está tendo lá no HCOR, tem dado muito certo. E uma coisa que você toca é a questão do microprocesso, né? Às vezes a gente tem N situações ah, que tem possibilidades de melhoria, mas a gente elencar as prioridades é de fato mais importante, né? E Isso. assim, a gente nem sempre vai conseguir mudar o macro, mas se a gente for construindo esse passo a passo, e isso é uma coisa que a gente sente muito aqui dentro do setor, porque a gente sempre vai buscando, aos poucos, ampliar ali novas possibilidades, né? Principalmente pensando em execução, em monitoramento contínuo, em uma melhor flexibilização ali do dia a dia, né? Porque são trabalhos que precisam ser ali encarados de uma forma que tem que ter começo, meio e fim. Quando você fala de processo, ele é completamente diferente de um projeto. O processo é contínuo, né? O projeto ele tem um tempo limitante, né? A gente tem um começo, meio e fim. Então, é uma coisa que a gente sempre busca também entender, Andréa. E uma coisa que a gente sempre fica muito confortável em fazer, né? Eu acho que quando a instituição ela te dá a oportunidade de você ter uma autonomia para verificar o seu próprio processo e determinar planos de ações ali nessas etapas, isso também permite você ter aquele seu senso de pertencimento que você está dentro daquela qualidade, né? E assim Uhum. você vai fazendo aquelas tarefas de forma até orgânica, né? Hoje em dia, na nossa equipe, a gente já tem assim, olha, eu vi que tem uma barreira aqui e eu vi que se esse plano de ação for feito, a gente diminui isso, melhora aquilo. Então, você já vai despertando isso dentro da tua própria equipe, né? O Com quanto é certeza. importante ver isso. Existe alguns determinantes de prioridade, André, que você colocaria, assim, desses processos que precisam ser melhorados? É algo mais ligado a um desfecho? É algo mais ligado a somente segurança? É algo ligado a um resultado financeiro? Como é que a gente deve pensar nessas prioridades?
Nós, quando a gente trabalha projetos de melhoria, por exemplo, tudo isso é levado em consideração, mas principalmente a segurança do paciente, né? É o que puxa mais. Mas num projeto a gente quer um bom desfecho, que a gente já define qual que vai ser o nosso indicador principal de resultado, que vai ser a entrega desse projeto, né? A gente pensa também em mensurar qual o impacto financeiro, né? Então, por exemplo, o Saúde em Nossas Mãos, ele traz um impacto. A gente consegue, ó, depois de 2 triênios, a gente está finalizando agora o segundo triênio da colaborativa, a gente consegue calcular que para cada R$ 4, para cada R$ 1 investido no projeto, retornam R$ 4 para o SUS, de economia, né, de desperdícios que antes aconteciam, porque o processo não estava bem desenhado. Então, a redução das infecções gera economia, economia em saúde. Então, é um projeto que melhora a assistência, mas, por outro lado, a gente está reduzindo desperdícios, e que é muito importante, né, para a sustentabilidade. E a gente está olhando a experiência do colaborador e, ao mesmo tempo, a gente está olhando a experiência do paciente e tudo centrado ali no paciente. Então, a prioridade é o paciente. O norte vai ser sempre o paciente, para nós da área da saúde. E todo o restante a gente vai compondo, né? Mas precisa priorizar, porque senão a gente se perde, né? Então, as ferramentas nos ajudam a organizar. São muitas ideias que aparecem, então, quando as pessoas começam, vou fazer melhoria, vem muitas ideias, né? É o que mais tem. Como é que a gente vai focar? Porque o nosso tempo é curtíssimo, né? E a gente precisa organizar e definir e depois demonstrar o esforço e acompanhar. Então, é um trabalho assim que a hora que a gente aprende a habilidade de lidar com as ferramentas, o trabalho fica muito mais fácil. E aí a gente sempre fala, a qualidade não é uma área da qualidade, né? A qualidade somos todos nós que entregamos o serviço ao paciente. Então, todos temos que ter muitas habilidades, né? Habilidade de resolver aquele problema que é mais, que a gente fala, é o apagar incêndio. Isso existe, é fato, né? A gente precisa, mas a gente também precisa dedicar uma parte do nosso tempo para aqueles problemas que são um pouquinho mais complexos. A gente fala que são problemas tipo 3. O tipo 1 é aquele reativo, eu preciso resolver rápido e tirar do caminho. Mas tem problemas que a gente precisa se debruçar, precisa de uma equipe, né, multi ali pensando, a gente precisa ter uma estratégia, um planejamento e acompanhar. Então, o esforço, ele é diferente do problema tipo 1. Mas se as pessoas no dia a dia não conseguem identificar qual que é o problema tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Ela vai achar que todos os problemas são tipo 1. Então é aquela questão de apagar incêndio todos os dias e não resolve o problema, e o problema volta a se repetir, volta de uma forma diferente ou volta maior, né? Mas essa habilidade todos temos que ter. Então, eu acho que qualidade é isso, né? A gente precisa incorporar no nosso dia a dia. Falando aí do processo que a gente estava comentando, a gente usa muito o instrumento do Lean, que é o Kamishibai, e temos usado aí nas UTIs da colaborativa, nas nossas UTIs também dentro do HCOR. É enxergar o microprocesso no dia a dia, por amostragem. Eu não preciso coletar todos os pacientes. Uma vez por dia, eu vou lá olhar aquele processo, se ele está conforme ou não. Se estiver conforme, maravilha, fico tranquila. Mas se não tiver conforme, vamos parar, gente, vamos ver o que está acontecendo, vamos revisar. Então, é um olhar, mas a gente precisa se dedicar um tempo por dia para olhar processos, né? E já resolver rapidamente e propor melhorias. Então, se a gente não estipular alguns rituais, né? Algumas práticas diárias de gestão, e só for fazer assistência, a gente vai continuar apagando muito incêndio, né? E não é bom isso, não é agradável, nem para o paciente, nem para a gente que trabalha. A sensação de que está sempre se deparando com o mesmo tipo de problema, né? Então, tanto é importante ter pessoas dedicadas para resolver problemas tipo 1, quanto aquelas que precisam se debruçar e fazer
né, projetos e tentar resolver algo mais complexo aí, que vai exigir uma análise mais aprofundada. E a gente passa muito na pele essa questão da convergência de todos que assistem o paciente, principalmente quando a gente participa das amostras de qualidade, né? Às vezes a gente vê tantos setores que a gente imaginou que não tinha ali nenhuma integração com outros e que gera um projeto de melhoria que a gente vê ali na amostra da qualidade super interessante, né? E cai por terra aquela questão de que quem só faz a assistência é quem entra no leito do paciente para atender em relação ao tratamento, né? A assistência ela é integrada desde da recepção desse doente, é aquilo que você falou bastante, do quanto ele espera ter uma experiência agradável naquilo que ele está procurando, né? E dentro do núcleo de segurança que você levantou também, André, eu acho que é bom e importante frisar que todos são muito bem-vindos, né, para participar, principalmente pensando nessa segurança da própria informação, né? Um passa para o outro, olha, aquilo aconteceu, vamos ter que ter mais atenção em alguma situação dentro dos setores e ser muito transparente em relação a isso, né? A gente sempre foi muito aberto em chamar a qualidade para qualquer coisa, né? Então, meu Deus do céu, vamos lá na qualidade e a gente tenta ter chegar a um denominador comum. Mas também a gente precisa entender que ainda tem uma parcela das pessoas que acham que tudo que a gente vai tentar de melhoria ou que a gente vai pontuar que não está acontecendo da forma correta vai gerar algo punitivo, né? Então, a gente está ali para tentar melhorar, né? Então, ele precisa perder esse caráter. E aí vem muitas das questões das notificações, né, Andréa? A gente ainda tem uma notificação aquém, isso pensando em todos os sistemas, não na nossa instituição, aquém do que deveria, né? Porque ainda tem um conceito muito da punição, né? Se eu for pontuar algo, possa ser que aconteça algo comigo, né? Então, É. eu acho que era bom você dar só frisar essa questão da necessidade da notificação, para que a gente também melhore o nosso processo, né? Sim, é a tal da cultura de segurança, né? Isso depende de maturidade, isso vem com o tempo. Lá na Agacor a gente avançou bastante e é natural as pessoas terem medo, né? Mas isso com o trabalho que tem sido feito lá, principalmente a alta gestão em se envolvendo, mostrando que o caminho é melhorar processos, né? Não é culpar ninguém, mas é a gente ter a oportunidade de melhorar e aprender cada vez mais, né? Aprendizagem contínua, melhoria contínua, foco no processo, e isso aos poucos vai aumentando as notificações, porque sim, as notificações, as áreas não conseguem nem identificar o que, né, quais são as prioridades, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado. Então, a notificação é uma coisa muito importante numa instituição, né? A gente percebe um aumento dessas notificações, então essa maturidade vem acontecendo, né, gradativamente, e é a tal da segurança psicológica. A gente percebe um ambiente mais seguro para falar, né, dos problemas e para tentar resolver de uma forma mais tranquila, inclusive envolvendo pacientes e familiares nessa discussão, que é algo que não é fácil, mas é necessário, né? Então, é bastante trabalhoso, mas a gente tem avançado bastante nisso. Inclusive, as reuniões do Núcleo de Segurança, todos da instituição são convidados, você lembra, né? São reuniões mensais e aquele anfiteatro fica lotado, né? Isso demonstra uma cultura de segurança mais transparente, mais madura. E isso é muito interessante para nós que trabalhamos qualidade, né, com as áreas, a gente consegue esse caminho mais tranquilo ali para realmente trabalharmos com todos em relação a melhorar processos, né? Mas Ô, Andréa, e você tocou no assunto dos nossos das normativas, né, dos protocolos, enfim. Uma coisa que a gente vem discutindo sempre é
eu não preciso fazer um monte de documentos para falar sempre a mesma coisa, né? Reunir uma informação mais clara e objetiva dentro de um único documento, ou dois, ou três, enfim, dependendo aí do setor. Mas eu lembro que quando eu iniciei aqui, nós tínhamos 7 documentos. E Hum, hoje nós temos 3, né? Porque a e- gente foi reunindo e diminuindo isso. Até para deixar mais claro o processo, né? Porque eu acho que uma coisa que muitas vezes a gente se perde quanto à assistência é fragmentar tudo, né? Então a gente precisa buscar onde a gente vai não fragmentando a nossa assistência e incorporando, né? No dia a dia, onde eu vejo isso? Por exemplo, hoje a gente tem uma cultura de cada vez mais compartilhar um plano terapêutico entre as áreas. Então, a gente vai vendo que a gente pode construir também documentos que falem sobre esse plano terapêutico de forma compartilhada, e não fique fragmentando cada né? Então, sim, acho que sim. isso também é importante para a gente pensar em ampliar a qualidade, né? Super importante. A questão da comunicação, né, entre os profissionais, esses rituais que a gente sempre fala, né, os huddles de segurança, as rondas, as visitas multi, né, as rondas da alta liderança, indo lá para a ponta para tentar entender, remover barreiras, são práticas extremamente importantes, né, para a gente fazer com que essa cultura da segurança ela realmente se instale nas instituições. E Não às são vezes tem difíceis, milhões de documentos que não são executáveis em sua sim, totalidade, né? isso. Esse é um trabalho também hercúleo, né? Tentar reduzir e transformar em algo que seja fácil de se executar lá na ponta. No sol de nossas mãos, a gente tem utilizado muito o Kamishibari e as instruções de processo. Instrução de processo, a gente pega lá um POP, por exemplo, e reduz ao mínimo possível de informação, mas com ilustrações, inclusive. Então, é o passo a passo, mas os passos mais importantes. E aquilo, às vezes, um documento que às vezes tem 5, 6 páginas, a gente coloca numa página só, mas bem didático, né? Para que a ponta consiga executar de forma padronizada, né? Então, são as instruções de processos e folhas de instrução de processo, né? Então, a gente consegue fazer treinamentos baseados em passos importantes e o porquê que aquele passo é importante, e treinamentos mais individualizados. Então, a gente sai daquele modelo tradicional de ir para uma sala fazer um treinamento para todos, né? Achando que está todo mundo entendendo, e a gente parte para um treinamento mais um a um, mais beira-leito, mais após uma observação de uma não conformidade, sabe? E entender qual que é a parte do processo que não está adequado ainda e que precisa ser melhorado. Então, aí faz parte ter um documento mais enxuto, né? Com certeza. Então, esse é um outro trabalho que estamos desenvolvendo e tem dado muito certo, né? É essencial que aconteça isso. E a gente vem percebendo que as pessoas não acham que a gente está invadindo o espaço, né? Que a gente está ajudando ali na E- visão do cuidado como um todo, né? Então, Isso quantas aí. vezes a gente já chegou a dar alguma opinião para outra pessoa de outra categoria profissional, dizendo, olha, está dando errado quando a gente faz dessa forma. Será que a gente não pode construir de outra maneira? Né? Então, eu acho que a gente também tem parar um pouco e pensar que as pessoas não estão ali para invadir o nosso espaço, sim, para nos ajudar e melhorar a assistência do dia a dia, né? Isso mesmo. Inclusive, para An- a construção das instruções de processo, o ideal é envolver aquelas pessoas que já fazem isso há bastante tempo, né? Então, elas vão nortear aquele documento. Olha, esse passo é extremamente importante. Se faltar esse pedaço aqui, a gente não consegue entregar. Então, essas pessoas participando da construção dessas fichas, né, de instrução de processo também é muito importante. Envolver todo mundo, principalmente a linha de frente. Sair daquele modelo tradicional, né? Os gestores decidem no escritório, vão lá e vão para a ponta e descarregam, né? Assim, ó, façam isso. Não é mais assim, não funciona. Ô, André, e o que você deixa de mensagem final em relação à qualidade
em relação ao pilar dessa assistência e dessa convergência com a qualidade. O que é importante a gente pensar como palavras-chave hoje ou execuções chaves do dia a dia para ampliar aí a segurança do paciente e envolver melhor as equipes multi em todo esse processo. Eu gosto muito de indicadores, né? Antes eu não gostava e depois eu falei, puxa, é uma ferramenta importantíssima, tanto é que a gente faz oficinas semanais aí de indicadores e cada vez gosto mais. É como se fosse o nosso retrovisor, né, Ribamar? Se a gente não tem os dados ali, dados confiáveis, como é que a gente vai tomar decisões, né? De como priorizar, do que priorizar, né? Então, dedicar um tempo aí para olhar para os indicadores. Então, tem muito indicador que às vezes a gente não está usando para nada. Para que continuar medindo, né? Enxugar, mas ter aqueles indicadores que vão nos nortear, vão mostrar o que que a gente está entregando, se está adequado ou não, né? Sempre pensando na necessidade aí do nosso paciente e como é que está a performance dos principais processos que a gente tem. E aí, através desses indicadores de processo, a gente vai identificar aquele que precisa de uma atenção maior. Então, é priorização, né? Esse exercício de priorizar e acompanhar. Então, não adianta fazer, virar as costas, olhar para outra coisa e não voltar e acompanhar, né? A gente pode começar a medir a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas a gente precisa garantir que aquele processo que nós padronizamos, ele continua tendo uma boa performance. Basicamente é isso, né? E sempre atenção no foco do paciente, tudo centrado no paciente, né? Então, se a gente tiver isso bem estruturado e separar, dedicar um tempo para enxergar os problemas que eles existem, estão lá todos os dias, e poder identificar quais aqueles que precisam de uma atenção diferenciada, aí a gente vai conseguir remover muitos problemas que estão surgindo aí no nosso dia a dia sem necessidade, né? É porque não tivemos tempo para poder detalhar, usar as ferramentas e não é difícil, né? Então é questão de dedicar e criar uma habilidade para poder tanto identificar quanto resolver esses problemas, tratar esses problemas. Mais André, ou queria menos te isso. agradecer demais. A ideia é a gente sempre deixar alguns insights para todo mundo, para a gente pensar realmente em melhorar sempre, que eu acho que tem que estar ali dentro da nossa estratégia, né? Ampliar sempre, fazer o novo, inovar. Eu costumo falar que inovar é melhor que inventar, né? Então, se a gente tem ali um processo, a gente consegue ampliar a sua essência, ampliar a entrega, modificar a forma de execução, a gente garante um resultado melhor também, né? Então, às vezes a gente quer inventar tanta coisa e, na verdade, a gente só precisa pegar ali e fortalecer algumas situações dentro do processo do dia a dia. Eu vou deixar para os contatos da André, André, se você permitir, dentro da descrição do videocast, caso alguém tenha algo, queira entrar em contato, enfim, bem como as redes sociais, que geralmente é um meio de comunicação ativa nossa, né, para o público. Mas eu queria agradecer demais, dizer que as oficinas de ferramentas são simplesmente úteis. Fiz em outras épocas, agora é a vez dos meus colaboradores estarem ali, né? E eu vejo que eles estão indo, eles estão tendo interesse em participar, e isso só amplia a nossa assistência melhor, né? Então, obrigado, André. Deixe seu recado e a gente já finaliza o videocast. Eu que te agradeço, Ribamar, pelo convite, pela oportunidade, por esse espaço. É muito bom a gente disseminar, né, o que a gente aprende e criar essa cultura do todos ensinam, todos aprendem, que a gente sempre fala, né? A gente está sempre aprendendo e sempre ensinando, isso é muito bom, né? Então, agradeço e deixo aí o meu contato e boa sorte para todos aí que estão querendo o melhor para os nossos pacientes. Obrigada, Ribamar. Obrigado, obrigado você e até o nosso próximo videocast.